Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é segunda-feira, vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, e é por causa dessas coisas e da ira de Deus que vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se invisível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Vida em comunidade. Tenham cuidado da maneira em que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual seja a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o coração ao Senhor, dando graça constantemente ao Pai por todas as coisas de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deveres conjugais. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, amem cada uma sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou sem outra coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes se alimenta dele e o cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês amem também a sua mulher, como também a mulher trate o marido com todo respeito. Eu quero ler de novo a parte inicial desse texto porque ela é muito forte. E eu quero começar discorrendo a respeito da primeira parte do texto, literalmente. E eu quero voltar aqui porque às vezes a gente, esquece um pouco o que acabou de ler, para gravar bem na nossa memória e no nosso coração.
Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Que não haja imoralidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas além disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. É engraçado que as pessoas, elas têm a forte tendência a dizer que é o seguinte, que elas são de Deus, nós somos de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo e nós somos parte da santidade de Cristo. E somos parte desses santos que Paulo menciona. Só que a gente se esquece de uma coisa. A santidade que Deus requer de nós é em tudo. Nós, até cristãos, nós recaímos nessa mentira, nessa falácia, nesse engano. Nos enganaram e a gente caiu feito patinho, como se a vida sexual de um casal dependesse de uma imoralidade sexual. As pessoas dizem que é como se fosse assim, você não pode pensar nisso, você não pode fazer nada. E aí quando você casa, tem que virar uma chave, mas você não tem que virar chave nenhuma. A sexualidade, o sexo, ele é inerente ao ser humano. Você que é pai e mãe de adolescente aí, você precisa fazer esse acompanhamento. O sexo, para você viver isso, você não muda a chave. Porque quando a gente, às vezes, faz isso e tem essa mentira dentro da gente, aonde a gente vai recorrer? Às coisas deste mundo. Sendo que a atividade do casal, esses dias eu fui atender um cliente e eu falava para ele, atividade do casal, e ele, doutor, o que é atividade do casal? É o sexo. Para ser educada. Aí ele riu. Aí eu, por que você tá rindo? Ele, porque eu nunca ouvi isso. Eu falei, mas eu não preciso expor a sua intimidade. No caso de família, eu precisava mencionar esse assunto. E vocês veem aqui pelo devocional, pelos stories, que eu sempre falo assim. Sabe por quê? É proposital. Atividade do casal, relação conjugal, coabitação, o encontro do casal. Sabe por que eu falo assim? Porque a Bíblia me orienta a não ser imoral. Claro que se eu ficar falando sexo com vocês, a palavra sexo, não vai ser imoralidade. E não é imoralidade. Mas eu preciso tentar purificar cada vez mais tudo que eu for falar em relação à atividade sexual. Nós precisamos, a chave que a gente precisa de mudar é a chave da nossa secularidade. Entende? A vida de um solteiro, a minha vida e a vida dos solteiros que estão nos assistindo agora, é uma vida de preparação. A vida de quem está separado, divorciado, também é uma vida de encontro, de preparação, para que quando a gente se case, ou quem está separado casar de novo, ou quem está viúvo também casar de novo, ele entenda que a gente precisa desenvolver uma atividade do casal saudável. Porque a gente recorre a tanta imoralidade em relação à atividade do casal. É como se
isso não pudesse ser dito, isso não pudesse ser falado. Então, quando a pessoa vai casar, ela quer recorrer ao que está no mundo. Só que ela é da igreja, só que ela é das coisas do Senhor. Agora eu te pergunto, você quer arriscar a sua salvação por conta disso? Será que o que é mais importante para você? Escreve para mim aqui no chat, de verdade. Por favor, de verdade, escreve aqui no chat. O que é mais importante para você? Coloca a palavra, porque vai ficar mais fácil para vocês escrever do que a atividade do casal. Coloca a palavra sexo ou salvação. Escreve para mim o que é mais importante. Eu preciso saber o que é importante para vocês. A palavra sexo ou salvação. Porque se for a salvação, se vocês me escreverem aqui que é a salvação que é importante, quando vocês tiverem atividade do casal, vocês vão se salvação. Se é a salvação, quando você for manter a atividade de casal, você não vai, de espécie alguma, recorrer a valores deste mundo. Mulher, mas o que uma mulher, o que um homem santo, porque a Bíblia chama todos aqueles que fazem parte da casa do Senhor de santos, salvação. Se você está preocupado com a sua salvação, o teu leito conjugal não pode estar cheio de vísceras. O livro de Isaías diz que ele chamava a mulher de delícia dos meus olhos. Ó. E nós, mulheres do século XXI, estamos permitindo ser chamadas de vagabunda. Desculpa a palavra. É porque eu acho a palavra mais leve do que as outras que a gente, né? Você sabia que eu vou falar aqui, a palavra ou todas essas coisas que as mulheres permitem ser chamadas é uma derivação da pombagira, que é um demônio, que é uma derivação da deusa Afrodite, que é um anjo caído. Uau! Anjo caído, deusa Afrodite, que é um anjo caído, que tem a ver com imoralidade sexual. Pombagira, da pombagira vem a prostituição. Então, por que você tem que ser? Por que você não pode ser no teu leito conjugal? Minha delícia. Por que tem que ser essa palavra chula? Por que você tem que ser tratada de forma chula? A liberdade conjugal de um casal é uma liberdade, não uma prisão. Por que o teu padrão é um padrão secular? Por que o teu padrão é um padrão que não vem do céu? Você já orou a Deus antes da sua atividade de casal? Você já consagrou a Deus depois da sua atividade de casal? Você já orou durante a sua atividade de casal? Antes da sua atividade de casal, você já ungiu a tua cama? Ungiu o teu corpo? Depois você se lavou, purificando o teu leito? Você já jejuou pela sua atividade de casal, por essa sua vida? Você já tratou o teu marido com liberdade, tua esposa com liberdade? Porque até a falta de liberdade conjugal é um agir do inimigo. Você permite que a imoralidade sexual entre dentro da sua casa? Porque isso é uma permissão sua. Eu costumo dizer na minha atividade jurídica, que as pessoas me perguntam, eu não vou dar o divórcio pro fulano. Tudo bem, mas e você vai se divorciar? Você vai. Porque quando uma pessoa quer se divorciar, os dois vão se divorciar. Mas dentro da atividade do casal e dentro da constância conjugal, quando uma pessoa não quer, os dois não vão fazer. Vocês entendem a diferença? E outra coisa, se você é a parte santa do lugar, quando a outra parte vem com imoralidade sexual, qual é a sua primeira reação? Claro que é negar, né?
E depois, você tem orado por isso? Você tem jejuado por isso? Porque às vezes a gente só quer ir pro embate de frente, né? Ah, não sei o que, não quero. Mas você já tem regado no coração do Senhor. Por que que ele tem esses pensamentos? Por que que ela tem esses pensamentos? Por que que essas situações nefastas chegam dentro da mente do seu cônjuge? Eu vou ler para vocês um comentário de uma seguidora para poder ficar registrado. Olha, eu queria tanto ter aprendido a fazer coisa certa pelo meu casamento. Muitas coisas não teriam acontecido. Sabe, eu vou falar aqui uma coisa para você. Eu ter aprendido tudo isso me custou muita coisa também. Inclusive, me casar. Tudo que a gente passa nessa vida, todos os momentos que a gente passa. Hoje, eu tava conversando com a minha irmã no sábado, a gente foi levar o marido dela para fazer hemodiálise, porque ele ainda não consegue dirigir. A dor que ele sente muscular no braço é tão grande, porque o braço que fica para fazer hemodiálise, ele vem catéter, né? E por causa do Covid, esse braço ele não mexe mais, desde o dia que ele pegou Covid. Então é impossível dele dirigir, ele não tem força nesse braço. E a gente sabe que para ele voltar à força, ele tem que fazer fisioterapia. Eu acho que ele sabe também, né? Eu até falei para ele. E eu lembro que a gente estava indo buscar ele, que ela pediu para ir buscar ele, com ela, a gente foi. E ela virou para mim e falou assim, quando a gente é jovem, a gente não pensa nessas coisas. Hoje, quando você se casar, você vai ter outro nível de casamento. Aí eu falei para ela, Isabela, mas isso me custou o casamento. E eu vou falar uma coisa para vocês. O erro são dos nossos pais. São dos nossos, né, pastores. A gente tem que ser ensinado dentro da igreja. E a gente tem que ser ensinado dentro de casa. Se hoje você está sendo ensinada dentro de casa, é para que quando seu filho, sua filha faça 13 anos, você comece a conversar com ele sobre isso. O problema é que dentro de casa não se é falado de coisas muito sérias como essa. Ah, não posso falar de atividade de casal com meu filho. Não, você pode. Tudo isso que eu estou falando tem que ser falado para um adolescente. Isso não é um assunto pesado para o adolescente, porque se você não falar desse jeito, o mundo vai ensinar como faz de um jeito secular. Se você não ensinar que ele sempre dá sinais, que ela sempre dá sinais, se você não estiver junto, o mundo vai ensinar. E outra coisa, às vezes a gente erra mesmo, a gente colhe pelos nossos erros, né? Muitas coisas não teriam acontecido, como você disse, mas hoje você aprendeu. Você sabe para mim o que é pior? É uma pessoa passar a vida inteira e não aprender. Porque a grande maioria das pessoas passam por essa vida e não aprendem. Fim. Eu acho isso muito pior. Eu acho assim, meu Deus, imagina você passar essa vida inteira e achar que você é uma vítima. Achar que você estava só errada, quer dizer, só certa, porque a maioria das pessoas pensam assim. E não é. Então, a grande revolução que eu quero proporcionar aqui não é pra gente, é para que a gente se modifique para as próximas gerações. É para que quando os meus sobrinhos estiverem lá pela faixa dos 12 não, 13, 14, 15 anos, a gente já converse, já introduza que não é uma chave que vira, que o como é a escolha, como tem que ser tratada. E tudo isso a gente precisa de entender antes de se casar. Porque quando a gente entra dentro desse assunto, as pessoas acham que elas podem se comportar com valores do mundo. Quando você deixa valores do mundo entrar dentro da sua casa, esse já é o início da destruição de tudo que você construiu em Deus. Você não pode ter uma atividade de casal com valores do mundo e querer que o resto seja de Deus, porque é isso que o inimigo da sua alma quer.
Ah, não, porque na igreja diz que não pode isso, na igreja diz que pode sim. Quem te disse que não pode? Primeiro, você já leu o livro de Cantares? Você já viu qual é o limite da atividade de casal de um cristão? É com muito mais liberdade do que a atividade de casal de uma pessoa secular. O problema é que a gente não se pauta com valores da casa do Senhor, a gente se pauta com valores do mundo. A gente acha que isso é secularizado, só que o Senhor está chamando a mim, está chamando a você, para que nós sejamos o padrão. Sabe? Não, não pode isso, não pode aquilo. Peraí, não pode por quê? Por que a Bíblia diz que isso não pode? O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus diz sobre entrega. A palavra de Deus diz sobre relacionamento. Ela fala sobre entregar a vida, respeito. Ele termina o texto falando sobre deveres conjugais. E ele diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Sabe, as mulheres, elas se esqueceram de se sujeitar tanto a Deus, que aí quando chega na hora de se sujeitar ao marido, ela não consegue. O princípio da não sujeição ao marido é porque as mulheres não conseguem se sujeitar a Deus. O erro não está... Uma mulher que se sujeita a Deus, ela consegue se sujeitar ao marido. Eu vejo mulheres reclamar dessa sujeição ao marido, mas é porque, na verdade, não é que elas estão não sujeitas ao marido, é porque elas não se sujeitam a Deus. E não se sujeitar a Deus é destruir a sua casa. O dia que eu e você aprendermos a nos sujeitar a Deus, as coisas dentro da nossa casa vão mudar. E ali ele fala que o homem precisa entregar a mulher, se entregar à mulher e dar a vida por ela, assim como Cristo se entregou à igreja. Mas se vocês perceberem, ele primeiro fala com as mulheres. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos, assim como vocês se sujeitam a Deus. O início de tudo é aprender a se sujeitar a Deus. E eu acho interessante, ele termina esse texto falando uma única frase. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ao homem é devido amor. À mulher é devido respeito. Eu já li a Bíblia inúmeras vezes. E eu não falo isso para me vangloriar. Eu nunca li na Bíblia. Se vocês encontrarem, me mostra que eu faço a correção. Mas eu nunca li na Bíblia, em nenhuma parte, dizendo que uma mulher precisava de amar o marido. Nunca. Nunca. Quando eu vejo uma mulher descrever para mim, eu não o amo mais, eu penso, mas nunca lhe foi pedido isso. Um relacionamento cristão, ele não tem com base isso, da parte da mulher. Sujeição e respeito. É só isso que a palavra pede. Eu vou me separar dele, Poliana, porque eu não o amo mais. Mas quem foi que te disse que você tem que amar? Quem te pediu para amar? Por favor, procure na palavra e me mostre. Porque se você achar, eu faço a correção aqui. Eu leio a Bíblia seguidamente, sem parar, pelo menos há 20 anos. Eu tenho 34. Todos os dias, praticamente. Todos os dias. Todos os dias. Eu não me lembro uma época que eu fiquei mais de uma semana sem ler Bíblia. Eu nunca li. Em nenhuma das traduções que eu li, nada diz que a mulher precisa de amar o marido. Primeira coisa que a mulher faz para caçar a separação dela, ela não se sujeita a Deus. Consequentemente, ela faz tudo o que ela quer
do jeito que ela quer, da forma que ela quer, da maneira que ela quer, aí ela não se sujeita ao marido e, consequentemente, não respeita o marido. Pronto, não precisa de mais nada. Aí ela acha que porque a atividade do casal é boa, ali vai estar tudo certo. Não vai. Aí ela acha que ela pode ser uma goteira fumegante e que tá tudo certo. Não tá. A palavra de Deus disse que à mulher cabe a voz da sabedoria. Ao homem cabe a decisão. Deixa o teu homem decidir pela sua vida, que eu quero ver tua reação. Não, ele não sabe decidir. Mas quem casou com ele foi você, amada. Você deve respeito e sujeição. Não fui eu que disse isso, foi a palavra. O problema é que a gente quer trazer para dentro da nossa relação conjugal valores deste século. A gente não lê Bíblia, a gente não mergulha na palavra, a gente não entende o que o Evangelho diz e a gente acha que o mundo pode nos ensinar. Você sabe o que o mundo pode nos trazer? Sabe o que esse século pode trazer? Nada. 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 O século não pode te ensinar. Você tem que ensinar ao século. Entendem? Esses valores que a palavra nos traz são valores atemporais. Não é o século me ensinar, é eu ensinar o século como se faz. É eu mostrar este século como funciona. É eu mostrar e eu ser padrão. Porque se a gente deixar valores seculares, valores que são de agora, entrar dentro da minha mente e entrar dentro do meu coração, eu vou viver segundo a lei do meu desejo. E é isso que você quer viver? Porque a lei do seu desejo vai te trazer dor, frustração e mágoa. Só mais nada. Eu quero que a gente reflita em todas essas palavras que eu trouxe hoje. Eu não. Que a gente leu na palavra para saber como é que anda de dentro para fora. Para saber como que você lida com as suas questões. Para saber onde está a tua mente. E você precisa se reposicionar e entender que em todas as áreas, absolutamente todas as áreas da nossa vida, a gente não pode desistir de nos sujeitarmos a Deus. Porque a partir de hoje, você já sabe da verdade. Não existe uma areazinha minha, um detalhezinho meu, algo que ninguém toca. Não, Deus tem que tocar em tudo. O Espírito Santo tem que alcançar cada detalhe de você. Porque se o Senhor não fizer isso, o século vai fazer. E Ele está pronto para fazer. O príncipe desse século só espera 1 segundo de distração para entrar dentro da sua casa e arruinar a sua vida. É isso que você quer? Não é? Então seja vigilante e obedeça às Escrituras. O dia que eu e você obedecermos às Escrituras, a gente vai conseguir sim encontrar a plenitude em Cristo. Eu não quero que você não herde o reino dos céus por conta da sua vida conjugal. Eu não quero. Eu não quero que você chegue lá, se apresente diante de Deus e ao se apresentar diante de Deus, você não consiga a tua salvação, porque você manteve relação conjugal iníqua. E relação conjugal iníqua, até esse excesso de proibição, né? Ah, porque a igreja diz que isso não pode. A igreja diz que isso não pode. Peraí, eu quero saber o que a palavra diz. A palavra fala sobre liberdade. Até excesso de proibição. Você precisa tomar cuidado. Porque vai ter muita gente que não vai entrar no reino de Deus. Primeiro, por imoralidade sexual. E segundo, porque viveu, inclusive, valores, né, seculares contrários à vontade de Deus. Não é não fazer ou não fazer da forma que você acha, fazer com base na palavra. Tudo é para o Senhor, inclusive a tua vida conjugal.
Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, receba, Pai, esse momento como aroma suave às tuas narinas e sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao teu altar, assim como o Senhor recebeu o sacrifício da cruz. Que nós possamos nos sujeitar a Ti, porque o princípio de toda sujeição, o princípio de entender tudo, é entender como a Tua presença funciona. E nós sabemos que na Tua presença há liberdade, a santidade e a clareza. Nos condiciona, Senhor, nós condicionamos a Tua palavra, nos realinha ao Teu caminho, para que a gente possa, de fato, herdar a terra prometida, que é o céu. Em nome de Jesus. Amém. Se importar com a salvação é também se importar com o teu leito conjugal. Não é colocar numa caixinha separada. É saber o que é a liberdade que Cristo te proporciona nessa área. E aí, como que você vai fazer? Estudar. Não é instintivo, é estudar, mergulhar, aprender. Que é ali nos pés da cruz em que você vai fazer exatamente o que tem que ser feito. E é isso. Um beijo, fica com Deus. E amanhã a gente encerra o livro de Efésios. Muito lindo, né? Eu amo o livro de Efésios. E ele tem muitos ensinamentos para nos trazer. Então amanhã a gente encerra o livro de Efésios, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.